Temos aqui muitas novidades no que diz respeito à Ucrânia. Por exemplo, temos uma entrevista feita por Donald Trump ao jornal Político. Já lá vamos. Para já um outro tópico que está em destaque, a questão das eleições na Ucrânia. Isto porque Donald Trump veio pedir eleições para a Ucrânia. Entretanto, já há uma reação por parte de Zelensky a dizer que sim, muito bem, estou preparado, de 60 a 90 dias podem preparar tudo. Bom, Donald Trump veio fazer o papel de caixa de ressonância do Kremlin, mais uma vez, porque a questão das eleições foi em primeira mão levantada e posta como condição, como uma das condições para poder conversar sobre um potencial cessar-fogo, um processo de paz, foi veiculada fundamentalmente pelo Kremlin e designadamente pelo próprio Vladimir Putin. Portanto, aqui vem Trump replicar um pouco essa ideia e dizer, bom, está na hora de haver eleições. Já não há eleições há muito tempo. Bom, Trump sabe perfeitamente que não há eleições há muito tempo. E eu, sinceramente, gostava de saber se os Estados Unidos estivesse a ser bombardeado todos os dias e atacado e com tropas a combater dentro do próprio território, se haveria eleições. Muito provavelmente não haveria eleições. Agora, por que razão é que Donald Trump vem dizer isto? Por aquilo que eu disse, e depois ainda diz mais. E depois diz um absoluto contrassenso, contradiz-se ele próprio de imediato. Bom, muito provavelmente, se calhar, Zelensky até ganharia. Como se Zelensky fosse infantil. Nós sabemos que, se houver eleições, a Rússia vai fazer tudo para influenciar o resultado dessas eleições. Aliás, como tem feito na Geórgia, como tentou na Moldávia e não conseguiu, como tentou e parcialmente conseguiu na Roménia, só que depois as eleições foram declaradas ilegais pelo Tribunal Constitucional, como nós sabemos. Portanto, e isto é tudo um jogo. Porquê é que Zelensky responde assim? Responde assim porque Zelensky quer contrariar a narrativa russa de que só não há paz porque a Ucrânia não quer, porque a culpa é da Ucrânia e porque a culpa é dos europeus. E Zelensky respondeu à altura de um chefe de Estado. Disse, não há eleições, estou sempre preparado para as eleições. Bom, até vou pedir à Rada, à Verkhovna Rada, que é o Parlamento da Ucrânia, para decidir sobre isso. Porque quem decide sobre isso não é o Presidente. Há aqui um equívoco. Quando Donald Trump se dirige a Zelensky, está equivocado. Quem decide ali são os parlamentares da Verkhovna Rada, e é Stefan Schuck, que é o presidente do Parlamento. Portanto, quem aprovou a lei marcial e a estendeu até fevereiro próximo foi a Verkhovna Rada. E não Zelensky. Portanto, não Zelensky. Portanto, vai ser o Parlamento que se vai pronunciar. Mas Zelensky também não é nenhum inocente. Aqui diz uma coisa importantíssima. Sim, senhora, vou pedir ao Parlamento, mas necessito que haja garantias de segurança, que os meus aliados estejam na disposição de criar as condições de segurança para que o povo ucraniano se possa exprimir livremente, dentro de um prazo razoável. Ele fala em 60 a 90 dias, porque é o mínimo exigível para que os partidos possam fazer campanha eleitoral, para que possam apresentar os seus programas aos potenciais candidatos também à presidência, porque não vai haver só eleições para o presidente, vai haver eleições para várias coisas, porque não houve eleições para rigorosamente nada. Portanto, o que é que eu quero dizer com isto? É que estivemos aqui a assistir a uma parada e uma resposta. Estivemos a assistir a um ataque vindo de Washington. Zelensky parou e respondeu. Agora, se isto vai acontecer, se vai mesmo haver, se vão existir eleições daqui por 90 dias, tenho muitíssimas dúvidas. Até porque, se não forem criadas as condições de segurança, se as armas não se calarem, se os bombardeamentos não pararem, não há condições mínimas para que haja uma campanha eleitoral e para que haja eleições livres. Portanto, isto é uma fantasia. Zelensky responde bem e Trump ganharia muito se não tivesse tocado neste aspecto, porque ele sabe muito bem que só não há eleições porque há guerra. E quando um país está a ser fustigado pela guerra como está este,
não tem condições para que haja eleições. Nem pode comparar as eleições na Rússia com as eleições na Ucrânia. As últimas eleições que foram feitas na Rússia, a Rússia ainda nem estava a ser atacada todas as noites. Portanto, houve todas as condições para que as eleições decorressem de forma... Com normalidade. Com normalidade. Muito bem, vamos agora avançar e olhar para aquilo que foram as palavras do filho de Donald Trump sobre a hipótese do Presidente dos Estados Unidos a poder retirar-se das negociações de paz. É mais uma brincadeira. Pois, vamos ver, o filho mais velho, portanto, dá pelo nome de Donald Trump, por Trump Jr., veio dizer que o pai, bom, o meu pai, se isto não corre bem, fica muito aborrecido e pronto, e deixa de fazer o papel de mediador. Aliás, não é ele o primeiro a dizer isto. O próprio Donald Trump não vai há muito tempo que disse isto. Ele próprio ameaçou, ou isto corre bem ou eu retiro-me. Já não é a primeira vez. Eu lembro-me de ter comentado aqui, isso não é verdade. Isto é mais uma forma de Trump acelerar um processo. Era o processo de paz. Ele vem dizer, quando é perguntado sobre esta questão, se de facto é assim, ele diz assim, bom, é assim, mas não é bem assim. É um ninho. É um ninho. Acaba por dizer, bom, pode ser, mas pode não ser. Aquilo que o meu filho disse não é bem assim. Portanto, o que é que isto significa? Significa aquilo que nós já suspeitávamos. Trump não vai desistir. Aliás, tanto não vai desistir, que é curioso, eu julgo que vale a pena trazermos aqui a palco um senhor que foi o principal conselheiro de segurança no primeiro mandato de Donald Trump, o Sr. John Bolton, um grande bigode, julgo que muitos telespectadores se lembrarão desta personagem, que acabou por ser qualificada persona não grata para Trump, mas que vem dizer que muito provavelmente seria bom que Trump se retirasse deste processo. Seria bom para a Ucrânia, sob duas condições. Uma delas é que os Estados Unidos não deixassem de fornecer a informação estratégica em tempo real, como vêm fazendo até à data. E aqui eu agora vou abrir um parêntese. Está em processo de aprovação, está praticamente aprovado o orçamento do Pentágono para 2026-2027 e estão previstos 400 milhões em ajuda à Ucrânia para 2026 e outros 400 milhões para 2027. E nesse pacote também está escrito que o Pentágono não pode não tem autonomia, porque o Congresso não lhe dá, para deixar de fornecer informação estratégica à Ucrânia. Portanto, tem que ser autorizado pelo Congresso. Portanto, não é fácil neste momento contrariar, caso esta lei seja aprovada, e tudo indica que vai ser aprovada por uma larguíssima maioria, tanto de republicanos como democratas. E o outro aspecto importante, que é o segundo aspecto que John Bolton refere, é que é a venda de armas. Os Estados Unidos continuam a vender as armas que os europeus neste momento ainda não têm capacidade de produzir, mas que as pagam e que são depois transportadas para a Ucrânia através da NATO, pelo programa PURL. São estas as duas condições. Mas depois, no fim, John Bolton diz uma coisa importantíssima. Desenganem-se. Nada disto tem que ver nem com os Estados Unidos, nem com a NATO, nem com a Ucrânia, nem com as garantias de segurança. Isto tem a ver única e exclusivamente, que ver com Donald Trump ele mesmo e com a sua ânsia de ser laureado com o Prémio Nobel da Paz. É a única razão. Bom, e se John Bolton diz isto, trabalhou com ele há algum tempo, no seu primeiro mandato, sabe muito bem porque o diz. Muito bem. Donald Trump, que deu uma entrevista também ao jornal Político, fez várias revelações, abordou, por exemplo, que Putin gostaria de ver uma Europa fraca, está a conseguir isso e, de facto, e depois diz, odeia o que aconteceu a Londres, odeia também o que aconteceu a Paris, odeia quando vê isso. Odeia ou dá jeito? Vamos ver, nós estamos aqui, este é Trump a ser Trump. Trump dá uma no cravo e dá outra na ferradura. Portanto, Trump gosta muito de vir à Europa, gosta muito de ser convidado para os eventos europeus, aliás, tanto gosta que veio visitar a Inglaterra, tanto gosta que já esteve no Eliseu, tanto gosta que já esteve no Vaticano. Bom, ele considera a Europa, mas considera que os europeus estão, como já o disse várias vezes, que foram
que utilizaram ou que abusaram dos Estados Unidos, que a balança de trocas comerciais pende favoravelmente para a Europa e não pode continuar a ser, que os europeus que não podem continuar a viver à custa das Forças Armadas ou do chapéu securitário norte-americano, aí ele tem alguma razão, para não dizer toda, e acaba por impor aos europeus que evoluam nas despesas com a segurança até 5%, quando nem os próprios Estados Unidos estão a despender 5% com a defesa, andam ali pelos 3,4%. Com o próximo orçamento da defesa são 900 bilhões, ainda não chega a 1 trilhão, caminha para lá, trilhão americano. 900 bilhões de dólares é quanto é o próximo orçamento de defesa porque o orçamento de defesa norte-americano, nós sabemos que o ano fiscal norte-americano começa em outubro, termina a 29 de setembro e a 30 de setembro e começa a 1 de outubro. Portanto, são cerca de 900 milhões. Portanto, Donald Trump faz dos europeus, umas vezes, o grande inimigo, o grande obstáculo. Agora os europeus são os malvados que se interpõem, são os belicistas que se interpõem entre a sua vontade de conseguir a paz e o seu próprio processo. E depois acaba por dizer, de alguma forma para assustar os europeus, a interpretação que eu faço é que Putin está a tentar enfraquecer a Europa. E de facto está. As campanhas são diárias, não é? São as campanhas de propaganda, são campanhas que vão muito além da propaganda, são os ataques cibernéticos, são os drones de vigilância e de reconhecimento praticamente todos os dias, são as tentativas de levar a cabo fogos postos em vários locais. Hoje, há uma notícia de hoje, dada pelos serviços de informações, que sabotadores ao serviço do Kremlin estavam a tentar sabotar o DHL, o grande transportador aérea de mercadorias, num voo vindo dos Estados Unidos para a Europa, etc. Quer dizer, é um facto que Putin, neste momento, olha para os europeus como o grande inimigo, o grande rival, aqueles que estão a constituir o obstáculo ao seu desejo expansionista de reconstruir um novo império, uma coisa parecida com a antiga União Soviética. Portanto, aqui Trump vem, de alguma forma, tentar, conciliar o melhor de dois mundos, sem desagradar a Putin, vem dizer aos europeus que ele não, é só Putin. Ele não, ele quer é bem da Europa, mas depois dá mais uma bicada na Europa. Dá mais uma bicada e diz: fico muito infeliz por aquilo que está a acontecer em Paris e em Londres. A que é que ele se refere? Sinceramente, eu julgo que sei a que é que ele se refere. Ele refere-se àquilo que está escrito e que ele aprovou no novo documento da segurança norte-americana, que diz que a Europa, por este caminho, que está a entrar em decadência. Ele está-se a referir, naturalmente, a que a Europa está a ficar irreconhecível em termos de matriz cultural judaico-cristã. Fundamentalmente refere-se a quê? Há demasiada permeabilidade das fronteiras europeias no que respeita à imigração. É isso a que ele se está a referir, a criticar a Europa. Mas, de qualquer maneira, diz: eu tenho muita pena, mas vocês estão no bom caminho, a Europa é uma pena, mas a Europa tem que ser a Europa. É isto que ele diz, no fundo.